SA Gravação a Laser. Gravação a laser, brindes corporativos, presentes personalizados. Transforme ideias em lembranças inesquecíveis. Na SA Gravação a Laser, cada detalhe faz a diferença. Personalizamos brindes corporativos, presentes, placas, troféus, canecas, garrafas, canetas, tábuas, itens em madeira, metal, vidro, acrílico e muito mais, com acabamento de alta qualidade e precisão. Seja para fortalecer a identidade da sua empresa, presentear clientes, colaboradores ou surpreender alguém especial, temos soluções exclusivas para todas as ocasiões. Acesse nosso site sagravaçãoalaser.com.br, nosso WhatsApp 549-8112-0032. Estamos na Rua Ernesto Casara, número 330, bairro Salgado Filho, Caxias do Sul. SA Gravação a Laser, o que é exclusivo não se esquece jamais. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 549-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. A edição de número 823 do Teoria de Tudo, ao infinito e além, e o nosso lema de Buzz Lightyear aqui, não é, no programa. Muito obrigado a você que está conosco no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, por toda a plataforma. Falamos ao vivo aqui do Polo de Caxias do Sul, da Unicesumar, melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Um polo disruptivo, com um Spirit Hub, com uma dinâmica integrada muito legal. Vale a pena você conhecer. Estamos no ar com o Teoria de Tudo no guarda-chuva de Sabe Caxias. De ressaca, mais ou menos, né? Futebol é para milionário, né? Não tô nem aí. Sofremos, perdemos, mas a dor moral de nós brasileiros não é a mesma desses caras aí não, né? Só o treinador ganha 5 milhões por mês, né? Então deve estar chorando lá nas Maldivas, lá na Cochichina, né? E nós ficamos aqui com o Haaland, né? Fazendo memes e dancinhas do Creu, né? Então tudo bem, vida que segue. Acabou, inclusive teve interferência política, né, nessa não punição por cartão vermelho. É o futebol mundial, amigo, que vou te contar, é igual a vida desse planeta tão complicado, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho também sobre sistemas maiores do que os nossos, não é um sistema universal que tenho certeza que é mais perfeito do que esses sisteminhas que nós inventamos aqui, que é Deus. E são provas, 150 provas, né, da existência de Deus, lançada em livro,
pelo Zico Zunho, né, que eu vou apresentar daqui a pouco, para que ele explique, né, o que ele quer dizer com isso, né, o antídoto, deixa eu me lembrar aqui, mostra aí, antídoto apocalíptico, né, muita gente acha que o mundo vai acabar, ele já me ajudou aqui também no bastidor, mas o mundo não vai acabar não, Deus é maior que tudo, Deus não criou a gente como rascunho, não, eu também acredito nisso, mas a gente vai ver isso, né, nós vamos analisar isso do ponto de vista da ciência daqui um pouquinho, né, ele que também tem histórias de aventuras para contar, de uma máquina que foi vendida para o mundo inteiro, inclusive pela NASA nos anos 80, formada em engenharia e professorado nas áreas eletrônica, elétrica, física e mecatrônica, projetou diversas máquinas que foram vendidas em mais de 60 países, em uma especial para a NASA, autor do livro Antídoto Apocalíptico, 150 provas científicas da existência de Deus. É a nossa pauta de daqui a pouco. Eu sou Miguel Brambila, com o apoio de Unicesumar, nota 5 no MEC, CPR Rodas e Pneus, TV Caxias, canal 14 da NET, Cursão Mais Garra, você que está preparado já para estudar para o concurso do IPAM e outros que tenham por aí, consulta aí o Cursão Mais Garra e o Cursão Concursos, fala com o Renan, né? E aí você vai encontrar também uma possibilidade melhor de aprovação, não é? Afinal de contas, né? Estudando melhor, você tem melhores chances. O Cursão está conosco também este ano todo. Temos o apoio de SA Gravação a Laser. Temos o apoio também da Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, CPR Rodas e Pneus, Mecânica São Eloy, amigos queridos que fazem parte aqui do nosso eixo, não é, de notícias em sabecaxias.com.br. E falando de métricas, né, são 823 edições e a cada programa, né, mais de 2.000 visualizações. Muito obrigado a você. Nós vamos diretamente ao assunto, mas primeiro, né, o nosso intervalo para a Unicesumar. Em seguida eu volto aqui com o Zico Zunho, fique aí com a gente. Se o futuro fossem de algoritmos, é assim que um engenheiro de software constrói a própria carreira. Com a graduação à distância em Engenharia de Software da Unicesumar, você garante seu lugar no mercado superaquecido da tecnologia e inovação. Estudando à distância, você vai aprender a criar, desenvolver e testar softwares desde a programação básica até a construção de sistemas complexos. Durante o curso, você dominará linguagens de programação como C e Java e entenderá conceitos fundamentais de algoritmos e estrutura de dados. Com aulas e atividades 100% online, você utilizará recursos em tempo real para aprender lógica de programação com a mão na massa, realidade aumentada para desenvolver aplicações imersivas, inteligência artificial para criar soluções inovadoras e robótica para explorar o mundo dos circuitos digitais. Em 4 anos, com um diploma em mãos, você será o profissional que as grandes empresas e startups procuram, com possibilidade de trabalhar home office e receber ótimos salários. Então não perca tempo, matricule-se na graduação EAD em Engenharia de Software da Unicesumar e comece a programar o seu futuro agora. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na... Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar.
prometeu mudar. Ele começou escolhendo as minhas roupas e depois as minhas amizades. Ele só perde a cabeça quando bebe. Ela não disse mais nada. Quem vê os sinais não pode esperar o fim para denunciar. Ligue 190. Isso não é amor. Associação Rio-Grandense de Imprensa. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Estamos de volta com Teoria de Tudo para conversarmos então, não é, com o professor Zico Zunho, escritor também, né? Antídoto do Apocalipse. Plum. Não, foi um trava-língua aqui, Antídoto Apocalíptico. Fala aí rapidão, Antídoto Apocalíptico, não é? Para que a gente possa conversar sobre isso, eu vou trazer ele aqui, né, com a alegria de receber uma sumidade intelectual aqui da nossa cidade, também na área científica e tecnológica, professor, enfim. Vou te chamar de professor, tá bom? Pode ser, boa ótimo. tarde, boa noite, bom dia. Obrigado, igualmente. Boa noite, boa tarde. Estou aqui para ajudar, para responder as tuas perguntas ali, que não sei exatamente, mas enfim, fico feliz de estar colaborando. Que legal. A galera te conhece aí, alguma parte dela, né, da área da educação, muitos alunos, mas ao nosso público, né, Zico, se apresenta, por favor. Tu tem aí uma série de formações. Conta um pouco brevemente da tua história, antes da gente chegar no papo do livro, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Sou conhecido como Zico Zunho, mas é apelido, porque meu nome é José Zunho Filho, e José Zunho é o nome do meu pai. Então, comecei a fazer esse trabalho de livros, inicialmente por ser professor da mecatrônica, do Centro Tecnológico de Mecatrônica na época, e os alunos estavam apavorados com aquela questão do alinhamento, que até em 2012 realmente aconteceu, 21/12/2012, teve alinhamento. Até o primeiro livro que eu escrevi foi justamente, a capa dele, o Centro Massivo da Via Láctea, o Sol e a Terra ficaram alinhados aí. O alinhamento dos planetas? O alinhamento do planeta Terra com o Sol e com o Centro Massivo da Via Láctea, né, que é um ciclo de 26 anos que a Terra realiza, enfim. Né, então, estavam falando por causa daquela questão maia, e teve outros eventos também. Porque se a cada 26 anos... Por que ia terminar exatamente nisso, né? Por causa que acabou o calendário maia? O Sol tem... terminava o calendário maia e não tinha mais nada, mas enfim, era só o sino do ciclo. É um evento cosmológico, um dos movimentos da Terra, que eu procuro explicar todos os movimentos básicos, né, nesse livro também, para leigo entender. Ele funciona como um peão, a Terra gira também com um movimento de precessão. Enfim, então ele aponta a cada 2000 e poucos anos e aponta para está sempre apontando para um lugar diferente do espaço, né? Nesses 26 anos. São 2.600 ou 25? Não, sim, 26 mil anos. Mas 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos. Aí Cada 26 mil anos entra nessa órbita. Ele faz essa volta de precessão, como fosse um peão circulando, né? Então, na realidade, o norte da Terra aponta para constelações diferentes nesses 26 anos, e faz a volta toda, enfim. Olha só. Então, essa questão de horóscopo assim, é meio estranho, porque cada vez tu é de um signo diferente, né? Pois é. Então, mas enfim, eu escrevi porque tinha também, ali por 2010, que os alunos, não vou estudar porque o mundo vai acabar daqui 2 anos, por que eu vou fazer, por que eu vou me esforçar, é preguiçoso, né? E também casos mais sérios, né? Sim, de medo, né? De medo de gastar tudo, cheio de gente com depressão e tal, e diz, não, alguém tem que fazer alguma coisa para desmistificar essas teorias apocalípticas que toda semana tinha vários programas da Natil, né? National Geographic, History Channel,
Dizendo que o mundo ia acabar. Discovery, não sei. Tá. Temendo o fim do mundo. E entrevistando vários cientistas bobalhões aí, dizendo que ia terminar por isso, por aquilo, e por várias teorias. Aí eu peguei tudo que eles estavam dizendo, coloquei no livro e expliquei por que não ia acontecer, né? Sim. Que era uma possibilidade, mas não ia acontecer. O interessante disso tudo é que os maias tinham, né, esse conhecimento sem tecnologia. Né? Eu acho que demitiram o escriba, né? E daí ele não escreveu mais o calendário, acabou em 2012 e a galera se apavorou. O conhecimento cosmológico veio desde as primitivas, né? Desde os sumérios também já tinham um conhecimento incrível que pareça, né? Tu vê o início da civilização ali. Né? Para quem acredita, né, em vidas alienígenas, né? Tem também no History Channel, no YouTube tem, né? Eram os deuses astronautas, essas coisas, né? Tem um episódio, os sumérios sabiam. Isaac Asimov. Os sumérios sabiam demais. Tinham simbologias de naves, enfim. Né? Mas aí, claro que daí tu já colaboraste, né, dentro dessa ideia, professor. O que realmente não acabou, né? Não houve o apocalipse, né, que é esperado por muita gente. Aliás, felizmente, né? Que bom, né, que não acabou, né? Sim, com certeza, né? Deus não ia fazer toda essa maravilha aqui para simplesmente terminar, que não fosse sem os propósitos dele, né? Finais, que não é um Deus passional, né? Que a gente ainda trouxe da Idade Média, né? Unindo a ciência e a religião. Aquele Deus mal-humorado que num dia de mau humor vai acabar. Nessa busca para provar que não ia acontecer nada, claro, eu percebi melhor a perfeição da criação divina em todos os detalhes, cada detalhe. Então, claro, para leigo entender, mas falando de astrofísica que uma pessoa normal entenda. Né? Falando de física quântica também, né? Não essas esquisitices quânticas que tem muito... O que é a física quântica, professor? Assim, resumindo, sim, a física de partículas, né? Que funciona assim em quantos de energia. Então é uma mecânica bem mais exótica, isso sim, bem diferente do que aquela que a gente está acostumado com objetos grandes, né? Tu tem aquela física cinemática e tal, que a gente aprende no colégio, mas a física quântica é ali, é entender a formação dos átomos, dos quarks, dos elementos, das subpartículas atômicas, que até hoje estamos aprendendo, né? O próprio CERN, agora lá o grande colisor de hadrons, o maior do mundo, fica na fronteira lá da Suíça e da França, né? Tem um círculo lá, uns 30 quilômetros, se eu não me engano, faz tempo que eu não... E ele vai ficar parado agora há 2 anos para amplificar a luminosidade, a potência em 10 vezes. Né? Então vai ficar esse tempo todo porque ainda não conseguiram descobrir o tal da partícula de Deus para que a teoria de tudo fosse entendida, digamos. Como é que Deus fez esse mundo, né? Desde a partícula atômica até o universo. Muitas das leis... A teoria de tudo do Stephen Hawking, né? Não a do Miguel Brambilla, né? Ele, na realidade, não é dele. Ele quis juntar, ele assinou. Ele quis entender uma maneira que tu pudesse juntar tudo isso numa forma, né? Uma importantíssima que foi o Isaac Newton, né? Que é muito... Da teoria da gravitação, aquela história que tem da maçã, né? A maçã caindo na cabeça do nariz dele. Enfim. Ou seja, a física foi avançando, né, por etapas, por insights, mas claro, tem representações, mas sempre em equipe, né? Sim, sempre numa discussão, né, de matemática, né? Enfim, como queres dizer isso, né? Tivemos o Einstein com a teoria da relatividade e a teoria de tudo do Stephen Hawking, nessa busca da fórmula de Deus, é isso que ele quis tentar formular o universo como efeito de uma causa inteligente? Seria isso, professor? Na realidade, eles querem entender não isso, porque infelizmente, né, o Stephen Hawking, ele não chegou a se converter. Ele
em vários momentos do livro, até eu cito as melhores passagens dele, Do Teoria de Tudo? que ele foi obrigado torceu, como é que a gente chama? Dar o braço a torcer? Dar o braço a torcer. O próprio Einstein também, né? Mas o Einstein acreditava em Deus. O Einstein, sim, ele já era mais... É que o Stephen Hawking ele não leu a Bíblia. Ele tinha revolta, por isso que quando ele era pequeno, obrigaram ele a ler a Bíblia e ele se revoltou, não quis mais saber e tal. E já o Einstein não, ele se encantava com a figura de Jesus, mas ele não entendia Jesus como da própria divindade, né? Sim. O Filho de Deus que se encarnou, se fez homem para nos explicar o que Deus queria da gente, né? Sobre o amor a Deus e amor ao próximo, tipo, resumindo. Eu li uma biografia do Einstein, onde ele, quando saía, né, para pensar, porque normalmente ele pensava os sistemas, mas alguém executava a matemática do sistema, né? E ele se maravilhava com a perfeição da natureza. O Stephen Hawking também, ele se uniu a muitos matemáticos, porque aquelas ideias loucas que ele tinha que ter alguém que conseguisse colocar no papel, né? Ou seja, para provar que o cálculo era possível, senão é empirismo, né, professor? Mas na realidade é uma coisa incrível, assim, o que tu consegue colocar na matemática em geral, Deus tem algum exemplo prático da criação incrível. E o grande descobridor dessa questão matemática, dessa beleza, dessa sintonia matemática, né, que é uma poesia, Deus também tem esse encanto de artista. Não, o Fibonacci, o italiano lá. Ah, sim. É verdade. Claro, o Pitágoras pegou aquelas coisas basiquinhas lá, né? Tipo. Não sei se é bom falar em italiano hoje, né? Depois do italiano classificar nós da Copa, mas é o Fibonacci, né? Fibonacci. Fibonacci. Que a fórmula são 12, né, hexágonos, né, a fórmula de Fibonacci, se não me engano, usada na natureza. Como é que é? Não, é uma sequência, né? Sequência, que vai multiplicando, que tem num caracol, por exemplo, ou nas plantas. Isso. Uma samambaia crescendo, ela vai crescendo assim nessa série de Fibonacci. Né? Como se fosse um arquétipo. Como se fosse um sistema, como se fosse uma forma, ela vai crescendo numa matemática. Isso, uma forma como se fosse uma matemática já precisa, já calculada, né? Não é simplesmente a casa vai crescendo aleatoriamente. Da proporção áurea, né? A proporção, então, isso. Que ela vai multiplicando. Por exemplo, pro caracol vai crescendo, cada vez que ele tem mais espaço, ele vai aumentando. A própria galáxia, a formação de uma galáxia, tu pode ver que ela começa pequenininha, ela vai dobrando. Naquela sequência de Fibonacci, né? Olha que interessante, né? Isso tudo, o Fibonacci eu não sei de que ano que é, mas veja como a visão de gênios, né? Não precisa só tecnologia, precisa pensamento, né, professor? Tem um capítulo no livro que eu falo sobre Fibonacci que é muito interessante, mas a maioria dos grandes cientistas, eles vieram justamente com a criação das universidades. E as primeiras no mundo, todas as universidades primeiras no mundo foram católicas, né? Foram cristãs. A primeira foi em Bolonha, antes do ano 1100, 1088, por aí, depois foi oficializado um pouco depois, né? A segunda foi a de Sorbonne, na França, ali, em Paris. E o Sorbonne justamente era o nome do padre, do cardeal, que era o confessor do rei da época, o Luís IX. Né? Luís IX, então. Né? O que passou... Depois foi a Oxford, depois teve a Itália de novo, lá, não, teve a da Espanha, da Itália, de Pádua, de Nápoles, né? Teve a da Espanha ali também. Enfim. E funcionava do lado da igreja, da catedral. Então tinha esse vínculo muito forte, não, até para provar que a ciência e fé não é, a briga não é da igreja. Deus quer que a gente entenda ele cada vez mais. Não é incompatível uma conciliação. Não só não é incompatível, pelo contrário, é necessário. Está lá em Oséias 6,4, que o meu povo pereceu por ignorância. Ele não usa um eufemismo, diz pereceu pela falta de conhecimento.
Sim. né? Mas, na realidade, claro, está falando do conhecimento espiritual, ou seja, Sim. não conhecer Deus. Então, Deus Uhum. quer, inclusive, tem uma passagem pesada lá que diz que será inexcusável naquele dia, né, se referindo ao juízo final, dizer que ignorava, que não sabia que Deus existia, porque a própria natureza é a primeira revelação de Deus. É só tu olhar na natureza, se tu prestar um pouquinho de atenção, tu vai ver a beleza, a perfeição, a grandiosidade, tu vai ver que foi necessário um criador, né? O que é física, né? Não existe efeito sem causa. Com certeza. É isso, professor? Exatamente. Uhum. Então, por exemplo, é até um absurdo que a estatística hoje, né? Pelo menos quando eu fiz o livro, que eu pesquisei isso aí, a estatística era que 60% dos cientistas eram ateus. Sim. E é um absurdo isso aí, porque, na realidade, tu separar a criação do criador, ou seja, se tem a criação, tem o criador. E o próprio Stephen Hawking, ele, né, houve ali um problema de processamento lógico nele, quando porque ele não queria, e ele foi muito paparicado, foi muito tanto Einstein quanto ele, o Stephen Hawking, ele foi convidado para academia, que a academia, lógico, como as universidades todas eram católicas, a academia era a maioria cientistas católicos e tal. E ele foi, inclusive, 4 papas falaram com ele, foram dar a bênção para ele. Sim. O João Paulo VI, né? Sexto. Depois foi o Santo João Paulo II. Depois o nosso querido Bento XVI. Ficou pouco tempo. E o último, o Papa Francisco. Né? O Leão, não, porque ainda não tinha. Já tinha desencarnado. Mas todos eles falaram com ele, deram a bênção e tal. Então ele teve essa vivência, mas eu acho que o estudo dele sempre foi muito limitado, muito focado nas trevas, assim, no buraco negro. Na realidade, ele pesquisou muito essa questão do buraco negro. E, lógico, um grande cientista aí, porque dedicou a vida, até pela fragilidade da condição física que ele tinha, um cara que eu acho que passou a vida estudando, né? Sim, então, tem um filme sobre ele, né? Ele teve aquela doença que o professor Nandi, eu acho que aqui teve também. Isso, o professor Nandi, meu querido amigo. Né? Eu tenho, inclusive, nesse livro das aventuras aqui, ele está uma história muito engraçada. O Nandi. Era um querido. Uma história muito engraçada, que ele tinha comprado uma Elba, 0 quilômetro, e ele foi atravessar o Rio do Boi lá. O Nandi? Se apavorou, entregou a direção para o Tchani, e nós estávamos de moto, de XL. Sim. E eu na frente, não, olha como é que é fácil, ia, voltava, quem estava de moto brincava ali, né, no Rio do Boi, aquele no Temezinho. E ele se apavorou, entregou para o Tchani, que era outro amigo nosso, um campeão de asa delta, de voo de asa delta ali, paraglide. E ele se apavorou, entrou, pensou em entrar com força, com velocidade, quando bateu na água, ele se apavorou e começou a entrar água, apagou o motor. Aí nós fomos empurrar e ele foi ver o que foi abrir a porta para ver o que tinha acontecido, daí sim entrou água. Aí piorou ainda. A Elba zerinho do professor Nandi. O professor Nandi, que em memória, aqui lembrando dele, foi meu professor de cursinho, né, muitos anos atrás, né? Eram muito boas as aulas dele, divertidas. E ele começou, né, quando eu comecei, isso há 40 anos atrás, ele ainda usava bengala. Depois ele foi, que é a mesma doença, né? Que é uma distrofia muscular, né? Que vai até que ela te sufoca, porque o pulmão não tem mais força para respirar, né? Infelizmente, aí o corpo não aguenta. Eu sinto uma pena, assim, até nessa questão, sempre pensei no Stephen Hawking. Se ele tivesse se convertido, eu tenho até convicção né, que ele podia ter ganho como a cura, ou pelo menos uma condição favorável que pudesse viver com mais qualidade de mais vida. Qualidade de vida, mais dignidade, sei lá. Sim, sim.
O senhor acredita, então, mesmo sendo cientista, no milagre de Deus? Com certeza. Eu Havia ciência, vejo então, seguidamente, nos aconteceu milagres de comigo. Contigo? Tenho algumas histórias também para contar nessa área, mas assim, eu vejo, porque eu participo dos carismáticos católicos, eu tenho uma centena de amigos que têm eles chamam palavra de ciência. Então, eles oram para uma pessoa, o Espírito Santo mostra visões, mostra placares falando alguma coisa, né? Eu tive uma namorada também que tinha essa qualidade, digamos assim, essa dignidade, porque na realidade tu só se aproxima de Deus, do Espírito Santo, só vai te falar se tu é uma pessoa que vive a palavra, né? E é isso, nós estávamos falando justamente uma pena que tanto o Einstein como o Einstein menos, né? Ele admirava tanto a Bíblia quanto a figura de Jesus, mas eu não sei se o Deus que ele... Porque o Deus que ele entendia era o do Spinoza, né? Spinoza, que na realidade é um panteísmo. Achar que tudo é Deus, que a natureza é Deus, enfim. Por quê? Porque ele se encantava com a perfeição do cosmos em cada detalhe, que isso ele constatava por ter estudado tanto. Mas o Steve Hawking, não sei se... Não é que isso é para criticá-lo, mas eu estou pensando assim, o que aconteceu? Às vezes a própria angústia existencial, não é? Acredito. Que leva ao negacionismo. Isso, pelo esse trauma nível... que ele tinha. Porque ele falou assim, uma coisa que não tem lógica. Ele disse, não, Deus não tem necessidade de ter Deus, porque antes do Big Bang não existia nada. E a partir daí tudo passou a existir. A matéria, a energia, o espaço e tempo. O que eu acho uma grande contradição científica de um grande gênio da ciência. Pois é. Porque o nada não pode gerar. Nada não podia ter gerado nem a singularidade, que chama singularidade. É toda essa massa do universo, todo o espaço num ponto infinitamente pequeno que de repente explodiu. Sim. Então, para começar, não podia ter explodido, porque a gente sabe que uma explosão é doida, ela vai... Tem que ter é incontrolável uma explosão. Então, isso aí eu critico também, porque para mim, eu entendo como uma big creation, uma grande criação, e não uma grande explosão que tu não tem controle. Porque ela foi tão controlada, tão finamente, mas tão finamente, que para vocês terem uma ideia, o próprio Stephen Hawking reconheceu naquele livro A Brief History of Time, né? A Brief History of Time, a breve história do tempo, que a grande explosão, Big Bang, foi tão preciso, mas lá na 15ª, ou 12ª casa depois da vírgula, porque ele falou assim, eu traduzi na hora, porque ele falou em milhares de milhões de bilhões. Né? 1000 é 10 na 3, milhão é 10 na 6, 10 na 9. Nona potência, para citar aqui. Então, somando ali, dá 10 na 12. Então, se ele falou tantos milhares de milhões de bilhões, é como fosse 10 na, não sei o que, 10 na 12. Então é um número muito expressivo, assim, que um pouquinho mais, um pouquinho menos não teria acontecido. Por exemplo... Teria desandado a maionese. Se fosse um pouquinho mais forte, essa explosão, o que aconteceria? Aquele plasma inicial né, teria se expandido tão rapidamente que teria esfriado e teriam se perdido. As partículas não teriam... A força da gravidade não teria mais sido suficiente para agregar as partículas e formar nada sólido, nada... Que foi a formação dos planetas daí, girando, e das órbitas? Não, ainda não. Ainda não. Depois, mais tarde, eles formaram justamente depois... Porque ele considera o Big Bang a gênese divina? A gênese, eu faço-se a luz, tipo. Eu faço que atrás do Big Bang estaria a vontade de Deus. A vontade de Deus, que não é matéria, ele é espírito, ele é fora disso, ele é o criador, tipo. Então, porque se fosse só matéria... Por isso seria fácil o Steve Hawking aceitar isso aí. Diz, não é que não tinha nada. Se teve um início, que ele admite que teve um início, que foi o Big Bang, então teve um iniciador. Quem é que iniciou? Teve uma matéria-prima e uma ação sobre isso, né? Basicamente, filosoficamente falando. E ele mesmo dizendo isso aí. Então, se fosse um pouquinho mais forte, teria esfriado tão rapidamente. Se fosse um pouquinho mais fraco, o sistema teria colapsado de novo. Ou seja,
Ele tentaria Voltava. se explodir e voltaria de novo. Pela gravidade. Pela dele. gravidade, Ele maior autoatraía. gravidade Ele que se tu tem notícia. Igual Ou seja, uma meleca. Ele isso, abria e fechava. toda a massa do universo se atraindo, ia fechar de novo. Ia esmagar. A gente ia ser Sim, ia esmagar de novo, ia criar novamente uma meleca, uma a massa bruta. a singularidade, né? Porque É a singularidade que chamaria isso. porque é uma densidade infinita. Sim. Imagina tu pegar toda essa massa do universo e colocar num ponto invisível aí. Não existe tempo, né? Se o tempo e a gravidade são relativos, né? Isso. Gravidade máxima, elas tempo zero. foram né? criadas na junto. Então, quando Aham. Deus criou Sim. a luz, criou a energia, criou a massa, criou espaço e tempo. Sim. Né? Para que nós, imagem e semelhança, segundo o ponto de vista que o senhor apresenta na existência de Deus e cristã, possamos evoluir de algum ponto de vista além da matéria. Porque, professor, eu penso o seguinte: se Com certeza. a matéria existe, ao materialista a ética não se justifica. Porque não há necessidade de ética ao materialista que não acredita numa justiça divina. A ética é uma coisa invisível das relações, não é? E a moral e tudo que se estuda desde os tempos antigos da filosofia. É por isso que eles fogem. Porque para acreditar em Deus, tu tem que fazer o que Deus manda. Exato. E isso que o pessoal não quer. Quer acreditar em Deus, todo mundo acredita. Sim. Só que depois, como eu disse, né, não dá para dizer que não sabia. Não dá né, para dizer que não sabia. Isso está na Bíblia. Será inexcusável naquele dia tu ser ignorante. Dizer, não sabia que tu existia, meu Deus. Tem uma frase que me ocorre que Jesus dizia, né, que aqueles que ninguém vai ao Pai a não ser quem por mim, ou por aí, e aqueles que me negarem, eu também os negarei no dia do juízo final. Ou seja, se tiver vergonha, né? Porque é justamente, né, que é uma questão de humildade, né, entender essa força desse universo, né? Com certeza. Jesus falou, inclusive, comenta até no meu livro essa questão, porque Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai. Ele está se incluindo, mim, né? Ele está se incluindo na divindade, porque ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, senão por mim. Né? Sim, então. Sim. Exatamente. Eu vou colocar aqui, vamos falar num dos seus livros, né? Porque nós temos 3 aqui. Vamos falar, vou botar aqui para o pessoal ver a capa, né? Antídoto do Apocalíptico, 150 provas científicas da existência de Deus. Estou mostrando aqui, professor. Tá ótimo, tá ótimo. Então o senhor pode falar, bem tranquilo, está aparecendo a capa dele aqui. E tem imagens aqui, né, que nós vamos falando, eu vou citando. Essa imagem da capa Sim. Do planeta Terra, pôs aí uns astros, tal, a Lua, e o momento da criação, que ali o Deus tocando o dedo de Adão. Sim. Né, essa figura maravilhosa, linda, do Michelangelo aí, que está na Capela Sistina, né? Está no teto, bem no centro da Capela Sistina. Até tive o privilégio de ir lá fotografar, ver, enfim. E achei bem adequado para o título, porque o livro todo, eu falo assim de vários detalhes que provam a perfeição da criação divina, que não podia ser nem mais nem menos. Por isso que primeira prova, eu usei justamente a fala do Stephen Hawking, que mesmo não tendo se convertido, ele, em várias frases que ele falou, ele disse, inclusive nessa aí, que ele diz, ó, foi tão preciso o Big Bang, lá na 12ª casa depois da vírgula, sim, que não poderia ser nem para mais nem para menos. Então, a conclusão, somente se teve um Deus que quis fazer a gente como é hoje, né? Houve todo esse processo do Big Bang, da formação das subpartículas atômicas. Tem até uma foto, né, que o senhor inclui aqui, a potência exata do Big Bang, né? Estou colocando ela na tela aqui. Ah, tá, boa. Essa é sobre as casas depois da vírgula, a potência exata. Isso, tanto da expansão quanto como fosse um coração, a sístole e a diástole perfeitas, né? Isso. Só para o leigo entender, seria então como se fosse numa probabilidade, mas deu muitas explosões até dar a justa. Então imagina, deu uma errada que foi mais forte, aí nunca mais. A massa toda foi para o espaço.
Se fosse a menos, teria dado, vamos supor, de novo. Só que imagina quantas vezes teria que dar para até acertar o gatilho ali. Não, nunca. Porque milhões de bilhões de milhar. Ou seja... Por isso que eu não consigo entender o negacionismo matemático, científico de muita gente inteligente. Nós falamos até do Sacani, do Sérgio Sacani, que é muito popular hoje em dia, né? Sobre a sopa planetária, sobre a Gênese. O próprio Stephen Hawking. Um exemplo simples, tu pode jogar na churrasqueira um montão de coisa e não vai sair nada, infinitamente. Você tem que mudar a ação para mudar a reação. É básico, né? Tempo. Depois que escrevemos ali, tem um professor de biologia da UFRGS, aí não vou citar, ele disse, mas foram milhões de anos, né? Ele disse sim, o tempo não é agente transformador. Não. Né? Não. O tempo não faz nada. Tu tem que ter umas energias externas ali para fazer alguma coisa, para mudar. Você pode jogar infinitamente qualquer coisa, esperar que saia, né? Jogar parafuso e esperar que saia um robô. Pode ficar infinito, não vai tem que ter inteligência. Com certeza. Né? Então, esse é a expansão crítica do universo, né? Tem uma imagem aqui, se eu quer falar um pouco sobre isso. A expansão crítica do universo, porque o universo está em expansão. Sim. Isso é facilmente detetado, né? Desde o Hubble lá, o supertelescópio, né, da NASA, que foi lançado em 1977. Não, o Hubble, o James Webb foi agora, né? Depois eu pesquiso aqui, como eu chamo no Amansa Burro, se você faz questão dessa informação, né? Sim, não. Foi em 1977, né? Ele vai fazer o ano que vem 50 anos. 50 anos. Então o Hubble foi... Que está viajando no cosmos. Está viajando ainda está mandando imagens. Está mandando imagens muito nítidas. Significa, na velocidade da luz, quanto tempo, qual é a distância que ele percorreu? Muito pouco, em 50 anos, né? Não, ele não anda na velocidade da luz. Só a luz anda na velocidade da luz. A velocidade dele é bem baixinha. Não, ele está... Eles estão próximos, porque não é para viajar para o espaço. Quem viajou para o espaço foram outras, as sondas, as Voyager 1 e 2, sim. A Voyager 1 foi a primeira que saiu da bolha solar já há uns 4 anos. Uns 4 anos foi a Voyager 2. A Voyager 1 faz mais tempo. Ou seja, o que é a bolha? O vento solar cria tipo uma proteção, que é tipo o domínio dele de atuação aqui do sistema solar e mais o espaço do vento solar aí. E a Voyager já passou disso, já está no espaço interestelar aí. O que eu quis dizer é que não que ele andasse na velocidade da luz, mas a distância comparada à velocidade da luz, ele estaria muito próximo ainda nesses 50 anos de vida. Não esse, que não saiu da órbita, mas o que tinha saído, né? Não, tu vê, é tão baixa relativamente à velocidade da luz, que fazem ele apenas, de 77, fazem apenas 25 bilhões de quilômetros que ele fez. 25 bilhões de quilômetros que ele cumpriu esse Voyager 1. E ainda tem comunicação, olha só que incrível. Isso que é a tecnologia, legal, né? Por ondas de rádio ali. Desde o seu lançamento, com a tecnologia embarcada de 77, né? Eu não sei se tu viu algum ou outras que tenham comunicação, mas enfim, veja como... Ele lançou, junto com os dois, foi gravado inclusive um disco de ouro, com músicas de Beethoven, Tchaikovsky, Bach. Esse foi do Isaac Asimov, não foi? Não, foi uma experiência da NASA mesmo. Da NASA. Para os extraterrestres, caso encontrem. Os extraterrestres encontrar, para alguém encontrar, mas tipo... Como rodar e tal, eu encarei como uma brincadeira, porque imagina esses 25 bilhões de quilômetros que eles rodaram, não é nada em comparação. É tipo... Tu tá numa casa que tu jogou no quintal ali o disco. Diante do tamanho do universo, diante do tamanho do sistema solar, digamos, nem do planeta Terra, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, a distância justa... Eu comento isso aí. A distância justa do Sol, né? Que é um equilíbrio perfeito, né? Para sobrevivência. A distância, todo planeta possível de ter vida, ele tem que estar na zona habitável. O que é a zona habitável? É uma distância da sua estrela que pode ter vida, ou seja, que pode ter água no estado líquido. Então, o Sol da Terra está a 150 milhões de quilômetros. Né?
E isso é justo e perfeito para manter a temperatura da Terra nos 14 graus e meio. Porque lá na troposfera, cada metro quadrado, 1 metro por 1 metro, atinge lá seus 1.370 watts, uma coisa assim, né, que daria para acender ali umas 22 lâmpadas de 22, 23 lâmpadas de 60 watts. Uhum. E essa energia toda que nos aquece, que nos traz luz e tal. E a Terra mantém, apesar de ser uma energia fantástica, né? Porque a cada metrinho tu tem 1.000, vai para ligar uma estufinha ali, um chuveirinho dos antigos, a cada metro quadrado, o planeta Terra todo, imagina, né, lá na troposfera, Sim. é muita energia que chega. Então a Terra aqueceria. Mas troposfera, a Terra... o senhor quer dizer no limite entre o espaço cósmico e a camada são que várias, protege. A atmosfera tem várias camadas, né? A troposfera é a última. A troposfera, e aí então... Só para esclarecer para o público. Para mim também, mas claro. E aí, professor? Sim, estamos tendo uma aula aqui, né? Tô colocando os planetas os planetas protetores aqui, e essas condições... Porque né? É um equilíbrio, desculpa, Miguel, só para finalizar essa questão da troposfera, porque é um equilíbrio térmico entre a energia que chega do Sol e a energia que a Terra devolve. Né? Então ela manda também em forma de infravermelho para ver esse equilíbrio térmico, senão a Terra ia aquecer cada vez mais se ela segurasse, vamos supor, num efeito estufa, tudo, né? Certo, perfeito. É como ficar colocando, entendi. Como ficar colocando lenha na fogueira. Que o tempo todo fechado, né? Fechada, com a fogueira sem sair fechada, a fumaça, nada. Sem sair a fumaça. Ia estourar o fogão a lenha, ia quebrar, né? De alguma forma. Então veja como essa é perfeição, não é, professor? Faz parte de uma inteligência, né? A velocidade super hipersônica linear da Terra, o senhor comenta também. Eu vou colocando aqui, né? Isso. Colocou todos os parâmetros aqui, na né? realidade, né? Todos os parâmetros são perfeitos. Tu pode ver que a Terra tendo 24 horas, de dia é quente e de noite esfria. Mas também, imagina que se o dia fosse mais longo, como até estava pensando lá no planeta Centauri B, lá da constelação lá das 3 Centauri, né? A próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, e da Centauri, Alpha Centauri A e Alpha Centauri B, que são as outras 2 estrelas. Essas 2 sim a gente consegue enxergar olhando para o sul. Tu olha 2 bonitas, grandonas assim, que no prolongamento da reta que une essas 2 estrelas, tu acerta ali o Cruzeiro do Sul. Também próximo. Então é bem interessante vocês enxergarem o Cruzeiro do Sul e a próxima Alpha Centauri A e Alpha Centauri B. Já a próxima Centauri não se enxerga, porque ela é uma anã vermelha. Ela é escura, pequena, fraca, tipo, né? Entendi. E ela tem 3 planetas. Certo. A coincidência ali. Sim. E um deles, o mais, tipo, parecido com como diz a NASA, né, o mais parecido com o planeta Terra, é um que tem a massa pouca, 10% só a mais do que a Terra, ou seja, seria ainda compatível com vida, porque até o tamanho da Terra seria importante. Se a Terra fosse muito grande, nossas pernas tinham que ser uns baobá ali, por causa da gravidade. Por causa da gravidade. Para poder andar, para poder vencer a inércia. Para poder suportar e ter força para caminhar numa força de atração muito maior. Né? Porque, então porque a gravidade seria maior. Seria maior, nos ia puxar mais para o chão. Para desgrudar da Terra, teria que ter mais força muscular, física, é isso? Para pular, para dar uma cabeçada também, né? E achei que fazer um esforço medonho. Ou seja, Deus fez tudo perfeito, né? Sim, sim. Mas então só estava comentando dessa estrela que eu falei cabeçada, me gerou um gatilho por causa do jogo de ontem. Também. Mas tudo bem, vamos em frente. Não, desculpe a memória. Então, esse planeta que seria o mais parecido com a Terra, né? Parecido coisa nenhuma, mas eles fazem o marketing todo para a NASA conseguir manter as equipes, a própria mídia, né? Financiadas. A própria mídia, então eles criam essas histórias. O senhor acha que não existe vida, então, inteligente fora
Bom, uma coisa por vez, né? Vamos só terminar essa questão não, aqui. Tudo bem. O senhor é o professor, ele pode me pautar, não tem problema. Nós estamos derivando com tantas coisas aqui, porque eu acho que é importante, isso aí até tem a ver com a tua pergunta, porque a gente está procurando muitos do dinheiro, né, dos bilhões e bilhões que a NASA ganha, justamente nesse sentido, de procurar vida. Né? Tem até, neste momento, tem aquela a equipe lá que cuida do Curiosity, que é o JP Robô da NASA. Esse foi 2012, que ele foi lançado ali em fevereiro, e em agosto ele chegou lá. Uma pergunta, professor. É vida ou riqueza que essas pessoas estão procurando? É vida ou é matéria-prima? Eu não tinha pensado. Bom, realmente tem uns asteroides de ouro ali. Em terras raras, né? Como se fala. Com certeza. Com certeza. Que é uma grande ganância, né? Genial ou inteligência, né? Mas, tirei a sua linha de raciocínio? Eu não me lembro o que nós estávamos falando. Não, e aí eu pergunto, esse cálculo matemático divino é privilégio? Nós estávamos falando do Marte, do pouso em Marte, né? Isso. Que a nave Curiosity foi lá, largou o JP Robô, e eles estão procurando vida lá. Foram com uns laboratórios químicos preparados para fazer análise, para ver se já houve vida em Marte. Né? Então... Eu pergunto, né, diante dessa nossa ética distorcida, né? Um país que lança bomba no outro país e que está ameaçado pelo atomicismo, né, o atomismo, né, da bomba atômica constantemente, para procurar vida para quê? Para fazer guerra? Para destruir, né? Há quem diga que a corrida espacial é válida, né, por algum motivo, mas também nós temos uma corrida espacial, milhões e milhões, e uma distribuição de renda, aqui eu estou falando de forma sociológica, né, com uma pobreza muito grande na África, né, não conseguimos fazer o semelhante, o que dele, o próximo, que o nosso próximo não é o ET. Que ninguém passe fome, por exemplo. Exatamente, então é muita contradição. Eu até comento comento no meu livro isso aí. Qual deles, professor? Você apresentou 3 livros aí. Eu comento no Antídoto Apocalíptico. Com certeza. Sim. Mas não criticando, até eu apoio muito. Sim. Porque a partir dessas descobertas científicas para as naves, surgem muitas soluções para o nosso dia a dia. Né? Mas o propósito, né, com certeza. Inclusive porque eu discordo várias coisas do Carl Sagan que eu coloco no meu livro. Por exemplo? E um deles é esse aí, da busca, por exemplo, que ele disse que ele falou muito, foi o maior propagador do efeito estufa, ele, os colegas dele, o James Lovelock, enfim. Já há uns 50 anos que ele estava estudando isso, e ele fez várias palestras dessa questão do efeito estufa, e ele estava errado, eu falei no meu livro, ele está errado, o primeiro foi em 2010, porque se ele tivesse certo, nós estaríamos fritando já, Porque essas trocas de carbono não resolveram nada. Não temos o risco então de viver um efeito estufa, é isso? Não, nós temos o risco, mas... Nós temos um planeta maravilhoso que se autorregula. Depois eu explico o que acontece. Exatamente, porque como é que essa questão, as cianofícias que fazem esse controle, que é o maior produtor de oxigênio do planeta, se tu tem mais oferta de carbono, elas se proliferam mais e sequestram mais o carbono e liberam oxigênio. Sim. Então tem um grande poder de autorregulação do planeta Terra. Né? E eu falei que de repente o Carl Sagan não entendia muito essa questão biológica, ele entendia muito dos planetas, foi um grande chefe da NASA e tal, e claro, queria recursos para as histórias dele. Ele tinha colocado como uma fatalidade. Não, ele disse, é uma fatalidade. Nós já estamos numas derivadas segunda da questão do efeito estufa que não tem mais volta. Somente se a vida humana vai ter prosseguimento se nós encontrarmos um planeta, um planeta que a gente consiga sobreviver. Sim. E isso é uma bobagem, apesar do cara, um grande cientista, ele foi inteligente em muitas coisas, mas de repente tu pensa bem, qualquer leigo pode entender, claro, que o nosso corpo não foi feito para ir para o espaço. Sim. Então, mas tu
tu não consegue mandar um astronauta, como é que tu vai mandar bilhões de pessoas? Não faz sentido. O nosso corpo, eu explico no livro, não são só a temperatura, a pressão, água, etc. Tem todos os outros detalhes aí. Enfim, e também um exoplaneta que o possa ter metabolismo, vida, né? só se Deus criou em outro lugar, porque nós nem conseguimos ir lá. Porque para tu ter uma ideia, a próxima Centauri ali, por exemplo, que é a estrela mais próxima, que tem esses 3 planetas conhecidos ali, que estão analisados, que tem alguma coisinha que um dentro da zona habitável, que seria esse o Centauri B, que ele é 10% maior que a Terra, mas o dia dele é 11 dias. 11 dias. Dias da Terra, né? 11 vezes 24 horas é a volta, né, a translação que ele faz. Então, tu imagina, tu ficar 11 dias com o Sol e 11 dias no escuro. Sim. Então, tu torra nesses 11 dias e depois congela. Na metade desses 11 dias e na outra, nesses 5 dias e meio, tu congela mesmo, porque se não tem os outros, vai fazer como? Sim. Então, esse já é um absurdo, só isso que se consegue, fora as outras questões de alimentação, e não tem atalhos para isso, né? Se fala em dobras do tempo, buraco de minhoca, não se tem nada comprovado, tudo é suposição, né? Por causa disso. Então, se a estrela mais próxima é a próxima Centauri e tem a A e a B ali da Alpha Centauri, que são 3 estrelas, todas elas estão, essa aí está 4,2 anos-luz. Nem como as outras um pouquinho mais, as outras 4,3, 4,4 anos-luz. Teria que ter uma tecnologia que viajasse à velocidade da luz. Só que se tivesse essa tecnologia para viajar à velocidade da luz, o que acontece? Já é impossível matematicamente, porque precisaria uma energia infinita para tu transportar uma pessoa. Imagina uma nave. Né? Imagina porque uma sociedade inteira. Né? A fórmula da energia, né, que o Einstein sempre aparece com aquela fórmula, E igual MC. Energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Isso. Na realidade, a fórmula não é essa. Essa é a base que sobre raiz de 1 menos V sobre C, tudo ao quadrado, sendo V a velocidade do sistema. Então, se a velocidade do sistema fica perto do infinito, aquele termo embaixo da energia, da massa vezes C ao quadrado, ele fica próximo de zero. E um número, quanto próximo dividido por um número perto de zero, é infinito. Né? Sim. E o infinito não tem proporção, né? Porque é infinito. Né? Então, isso aí já inviabiliza tu ir. Não tem como calcular uma distância. Vamos supor que... Se tem uma variável infinita numa fórmula, é impossível resolvê-la. Não tem como. Né? 1 mais infinito, quanto é? Não é. O dado é zero, né? Sim. Seria a massa da nave mais a massa dos astronautas, vezes velocidade da luz, dividido por zero. Sim. Né? Então, MC ao quadrado dividido por zero. Sim. Então, ou 0,000 não sei o quê. Então, daria infinito. Mas vamos supor que mesmo assim, se tivesse nessa nave que fosse quase 90%, mesmo assim, que seria quase infinita a energia, ela está 4,3 anos-luz, né? Então tu levaria, mesmo a velocidade da luz, leva 9 anos para ir e voltar. Sim. Tipo. Sim. E nesses 9 anos, a velocidade, uma nave viajando à velocidade da luz nesses 9 anos, não representaria o mesmo tempo que nós estaríamos vivendo aqui, né? Quando eles voltassem, teríamos uma outra realidade. Né? Essa é a explicação da relatividade do Einstein. Exato. Né? Que foi maravilhoso. Então, o Einstein teve essa grande contribuição que hoje, por exemplo, o nosso GPS que a gente tem nos carros, né? O Waze, esses dispositivos, e vários outros que se usa, a precisão que ele tem é por causa que é aplicada à relatividade, senão não teria... Ele vai... Imagina o Waze, tu tá ali, às vezes tu tem uma estrada, uma derivaçãozinha. Se não tivesse precisão,
ia se perder, né? Tem um filme, né? O caso do Google Earth, né? Que eles roubaram o algoritmo dos alemães, né? Justamente para fazer o GPS, para fazer esse cálculo, né, matemático, que é um algoritmo feito por uma equipe alemã. Aí o executivo tem no Google a história documentada. O executivo levou a gorizada para os Estados Unidos, embebedou o matemático, ganhou a fórmula algoritmo dele na confiança e lançou. Depois eles entraram na justiça e perderam. Então, né, o Google Earth, que nós temos, né, o Google Maps, isso aí é o roubo de inteligência intelectual. Né, muito triste, mas é um fato. Agora com a IA, né? Não sei como é que vão fazer isso aí. Porque... Mas aí acho que não vai chegar aos cálculos depois da vírgula, esses milimétricos, né? O problema da IA assim, é uma faca de dois gumes. Toda a evolução tecnológica é maravilhosa, aí, né? Traz benefícios. E daquela nossa questão, que Deus quer. Porque muito a conhecimento da humanidade vai crescer numa forma exponencial para a grande massa. Sim. Né? Com a IA, a própria internet, desde que existe a internet, né? Qualquer pessoa, mesmo sem ter estudado, tu dá uma pesquisada ali, tu começa a entender dos assuntos, começa a ter mais conhecimento, até principalmente na área da saúde, das plantas, dos acontecimentos, enfim, é maravilhoso, né? Maravilhoso, eu adoro, e acho que é só saber administrar. Com certeza. Ela pode ser usada para o bem e para o mal. Como tudo. Como fogo, né? Como tudo. Como o TACAP lá. Como todos os grandes avanços tecnológicos. Eu recentemente teve vários saltos quânticos da tecnologia, né? Que então foi, por exemplo, das válvulas, lá, das TV a válvula, para o transistor. O transistor já aí houve uma aceleração, né? Do transistor para os circuitos integrados, que é um monte de transistor, resistência, que estão integrados num chip. Chip significa lasca, ou seja, circuitos integrados de pequena que função. É a grande questão da disputa das terras raras, né? Porque o chip, essa lasca, claro, né? Tudo é necessário. Vai levar o eletrodo e tudo para fazer os bancos de dados, enfim, né? A memória da humanidade está tudo aí, né? Está tudo aí, então. E dos chips, então, só para finalizar essa linha dessa evolução, desses saltos quânticos da internet, com o circuito integrado de maior intensidade, como aí vieram os microprocessadores. Então, o microprocessador tu tem dentro várias funções, né? E do microprocessador para o microcontrolador foi outro passo, ou seja, o microprocessador dentro, junto com a memória RAM, a memória EEPROM, as interfaces de entrada e de saída, tudo num chip só. Então, hoje, de 1980 e poucos para cá, tu pode fazer automação de uma máquina, de um robô, de um monte de coisa, com um único chip, tu só põe os periféricos, as interfaces de entrada e saída, e tu cria uma máquina, um robô. Né? Eu fiz dezenas e dezenas e dezenas de máquinas, equipamentos, né, utilizando. Mas nunca pensou em jogar tudo na churrasqueira e esperar que saísse o robô dali, né? Não, você ia ficar um tempinho ali, né? Tentando, né? Nem deixava para que desse sol, raio e chuva para ver se ia se transformar numa coisa melhor. Com certeza. Nem o Dr. Frankenstein, né? Seria capaz de fazer uma coisa tão estúpida como as pessoas não conseguem entender, né, professor? Que não existe efeito sem causa, né? Com certeza, não. E Deus permite isso aí. Tu pode ver como está sendo acelerada a nossa evolução da tecnologia. Certo. Então, do microcontrolador, do microprocessador para o microcontrolador, teve também então o avanço com DSP, Digital Signal Processor. Então, processamento de sinal digital, tu precisa na TV, no notebook, no celular. Então, tu processa a voz, tu processa a imagem. Então, tu precisa um processador de alta velocidade, porque são muitos dados. E a corrida... Porque ele chega em sinais magnéticos e precisa ser tudo eletromagnéticos, né? Eletricidade e magnetismo juntos, né? E tudo precisa ser recalculado imediatamente no processador para virar imagem, para virar voz, para virar o link que nós estamos falando. A transmissão é tipo, tem um aparelhinho, tu tem em casa, todo mundo tem. Exato. É o modem, né? Sim. Veja como isso é genial, modulador. Então ele... Vai a mensagem com uma portadora, então o circuito lá identifica aquela portadora, tira a portadora e só fica
com os dados, aí Exato. processa os dados aí, né? Tudo invisível, né? Tudo invisível aos olhos Invisível. humanos. Eu acho que Deus permite, sim, eu sou cristão também. Eu quero falar da sua máquina da NASA aqui pra gente encaminhar também. Estamos conversando há 1 hora, professor. É um assunto Opa, muito. não, eu achei que estava só a introdução. Tanta Nós coisa vamos nós falar temos em para falar pautas, aqui. em partes aqui, vamos ter que fazer outros programas também para não ficar. Mas eu quero citar, por exemplo, esse avanço, citar um pouquinho mais para trás ainda, como a Revolução Industrial mudou também. Né, a Com humanidade, certeza. porque é um pouco mais de Por isso 200 que já anos. é chamada Revolução Industrial, Exato. com o advento do motor. Então foi... Da os combustão, caras essas faziam, coisas, a vapor, etc. Né? também. Porque nós Eles andávamos faziam a cavalo manualmente até e então, conseguiram né? multiplicar esse trabalho, né? A velocidade, então, do conhecimento a partir daí passou a se acelerar, né? Isso. E hoje a gente vive uma revolução digital, tenho certeza. Muitos processos ganham tempo, né, em velocidade rápida, mas com certeza com a mente humana por trás disso, né? Vamos falar um pouquinho, professor, não sei o que o senhor calculou também para trazer, mas eu gostaria de citar aqui para a gente encaminhar uma reticências aqui do nosso reticências não é, né? Mas para um próximo programa das suas aventuras, eu vou colocar a máquina da NASA aqui, que o senhor vendeu, né? Que o senhor calculou e tal, ainda num tempo, né? Que as máquinas eram meio mastodônticas, né? Parecia, né, aquele robozinho dos Jetsons, né? Uma geladeira, né? dezenas e dezenas e dezenas de placas de circuito, cada uma diferente, com uma função, circuito discreto. Eu mesmo projetava os layouts das placas, porque uma máquina de eletroerosão é uma máquina de gera ruídos, ou seja, onda eletromagnética e tudo em ordem de frequência. Então, até a posição de cada componente, a trilha que tu faz, pode ser uma antena, a fiação que liga uma placa a outra, o posicionamento, tudo é importante. Por isso que eu, né, tive esse privilégio, essa graça que Deus me deu também de entender essa questão para fazer umas máquinas, na época, vou suspeito dizer, a melhor do mundo, porque foi vendida em mais de 60 países do mundo, né, com as marcas. A mesma máquina, pintada diferente, era vendida nos Estados Unidos, com a marca lá IDM Technology, vendida pela AGE, que é a mais famosa do mundo ali, era vendida a mesma máquina pintada de azul, um azul forte assim, com cinza. E tinha a equipe da Charmeuse também, suíça, que a máquina então saía com laranjão, tipo, bem parecido com esse aqui, e um creme. Então ia sair nessa cor. E a NASA usava para quê essa máquina? A NASA teve uma necessidade especial lá para fazer os bugs da saída do combustível sólido ali, né, o plasma, onde sai alta temperatura, alta pressão e tal. Então precisava uma máquina para usinar aqueles metais duríssimos. Tu vê como nada é por acaso. Deus estava me preparando para isso, porque quando a corrida espacial passa por ti, então, professor, também, né? Senão vamos chegar na... Com certeza tem peça feita, não só lá, na Embraer também tem, na Orgestu, enfim, tem. É uma honra trabalhar com o senhor um dia que, se por acaso me abduzirem, eu vou dizer, não, sou amigo do professor Zico lá. Peraí, só um pouquinho. Então, o que aconteceu? A NASA encomendou para a maior empresa de eletroerosão dos Estados Unidos, que era essa IDM Technology. Sim. E o dono dela, o Mr. Harry Cairn, não aceitou ir nos Estados Unidos procurando, mas pegou o pedido. Né, que era uma máquina que era uma IDM, uma eletroerosão, Electro Discharge Machine, que é uma máquina com processo termiônico. Ela faz vários pulsos de energia e eles sublimam o material por mais duro que ele seja. Né, então a temperatura ali é muitas vezes até a superfície do Sol. Para não ter ranhuras, para não se arrebentar, para ser uma única, uma coisa só. Exatamente. Para fazer uma liga única que suporte alta pressão e temperatura para poder viajar na troposfera. A matriz feita por eletroerosão ela é muito mais resistente do que as outras, porque justamente não fica sem fissura e ela fica até com uma dureza superficial que fica muito conveniente para tu injetar depois plástico e tudo que vocês estão vendo ali, essas peças essas pecinhas todas aqui, as peças de
de celular, do teu mouse, do teu notebook, da tua tela ali, sim. de um carro, de uma cozinha, todos os elementos, desse copo, tudo são feitos peças através de uma matriz feita por uma EDM, uma Electric Discharge Machine. Que eu, enfim, tive essa felicidade de desenvolver a partir de uma primitiva que veio da Argentina. Sim. Mas, enfim, tá falando aí o Harry Kern, então a empresa dele não teve, ele foi ver com os parceiros, com as outras dos Estados Unidos, né, ninguém quis assumir. Mas como ele tinha trabalhado 10 anos na AGE, ele foi para lá, na Suíça, que os caras também não quiseram assumir por causa alguns features, algumas características dessas máquinas específicas para que eles tinham essa necessidade ali de metal duro, e outras. Há 5 canais, que é a única no mundo até hoje que funciona com 5 canais. Então, com 5 canais, ela faz 5 vezes mais rápido daqueles bucos, aquela saída. Essa máquina ainda não foi superada? Não, não é que não foi. Ela não foi superada. Não existe. Não existe outra no mundo. Não foi criada. Não foi criada. Inclusive, essa foto que eles nos mandaram ali, ela está fazendo 35 cavidades ao mesmo tempo, com 5 eletrodos, com 7 eletrodos em cada canal. Então, a gente vê nos filmes, né? Parece ilusão, mas se solta um parafuso no espaço de uma nave espacial, de onde uma coisa mal. Então ele tem que ter, né, a linearidade, profundidade, não pode ter, né? Sim, são muitos requisitos para suportar variedades, né? Claro que no dia a dia também, né? Como o senhor citou aí as fusões de materiais aqui que a gente utiliza, o próprio micro-ondas. Tinha que ser EDM. Né? Então, a AGE, onde ele tinha trabalhado 10 anos, porque ele também é engenheiro mecânico e especialista em eletrosão. 10 anos na AGE, que era a mais famosa do mundo da época. Ainda durou bastante tempo assim para ser superada essa tecnologia, provavelmente, né? Não foi superada. A tecnologia, eu cheguei no limite, dessa tecnologia. A sua tecnologia chegou no limite dessa? Cheguei no máximo, assim, aproveitamento em eletrosão assim, de 99%. Olha só. 98%, porque esse 1% menos, ele é necessário na pausa entre 2 faíscas. Ou seja, ele fica 98% arrebentando o material e só dá um espaçozinho, que é para o dielétrico, onde está mergulhada a matriz. Poder entrar no sistema. Que ele está ionizado, voltar a ser isolante. Entendi. Então, eu consegui até 99%. Né? Isso está provado, até com osciloscópio digital, com memória, eu gravei isso aí, né? Sim. Captei essas imagens, gravei até. Que legal. Feliz da vida, vou mostrar lá para o diretor. Então foi o máximo. Então ninguém pode dizer, não, aquela máquina é mais rápida que a do Zico, porque não, está aqui, é o máximo, mais que o máximo então pode ser. Entendi. Então aí a Charmills também não quis assumir a bronca, ele pensou, quem mais faz eletrosão no mundo? A Engemac, na época, ela tinha o domínio do mercado aqui no Brasil, tinha 84% do mercado aqui, e era uma das maiores, a maior das 3 Américas. A maior das 3 Américas. Vamos ver, vamos lá falar com eles, né? Então, quando ele veio para o Brasil, e para me procurar, e o diretor, que na época era o seu Antoninho Stedley. E nós 3 lá, então... Fui obrigado a abraçar essa causa. Essa bronca, né? E eu estava acostumado, porque a eletrosão era uma tecnologia de vanguarda. Na época não tinha bibliografia, tu não podia comprar um livro que te explicasse o que era uma eletrosão, assim, muito menos os circuitos de eletrosão, que eram guardados como as 7 chaves no cofre, para que não fugisse. Porque quem dominava essa tecnologia era o próprio fabricante. Muitos mundialmente copiaram circuitos que eu fiz. Mas fizeram engenharia reversa, né? Fizeram engenharia reversa, quando você pega a placa, desmonta ali, e vai tentando. Isso aí, alguns fizeram. Eu também peguei ideia de outros, mas eu peguei a ideia. Eu ia lá logo que nós conquistamos o mercado da Itália e da Alemanha, eu estive lá na Itália e Alemanha, nas feiras de máquina. Na Itália tinha lá 7 grandes pavilhões, tipo o NMB,
E num deles era eletrosão e máquinas afins ali do processo. Então a nossa máquina, feiosa lá, uma mecânica muito bruta, assim, em comparação aos outros. Eu chegava os italianos lá, olhava, que bruta a máquina. Quem olha por fora, né? Quem vê cara não vê coração. Né? Não, aí os caras pensavam, não. Aí eles diziam, não, mas testa a máquina. Exato. Né? Aí eles faziam, teve muito matrizeiro, que eu estive lá, acompanhei, faziam, por exemplo, 2 cavidades numa haste e 2 deixavam para IBM Engemac, né? Fiz pela empresa Engemac. Sim. Todos que fizeram o teste foram melhor, né? Então, professor, aí que a gente ganhou esse mercado. Parabéns, o senhor é um gênio. E eu fico feliz porque eu acho que vamos nos tornar bons amigos pela sua humildade, não é? Em oferecer também religiosidade nesse sentido. Eu já coloquei na tela aqui o seu endereço para o pessoal que vê, o WhatsApp, não, mas o endereço. Tem os e-books, né? Os e-books, para quem quiser também. Site tem os e-books, tanto desse aqui como das aventuras, onde eu conto essa história da NASA. Isso aí. E entra em contato aqui, tem um endereço dos 2 sites que o senhor alimenta, né? Para saber mais, então o pessoal vai poder falar. Nós vamos em outros momentos também conversar mais. E o assunto foi uma aula, tenho certeza que muita gente vai... Tantas coisas importantes para dizer ali que ficaram todas as histórias, tudo pela metade, né? Não, tudo briefing, né? Mas hoje em dia nós temos que ir indo assim nessa atratividade para fazer nessa primeira apresentação. Depois nós vamos aprofundar, vamos criar aqui o momento ciência versus religião com o professor Zico. Eu faço questão de ter na sua disponibilidade de tempo trazer mais vezes, né? Nada tão adequado para o Teoria de Tudo, né? Teoria de Tudo. Um livro que fala sobre física quântica, astrofísica, química, genética e biologia, mas para leigo entender. Para leigo se encantar com a criação humana, com a criação divina. E, inclusive, não escrevi para isso, mas muita gente que estava com depressão me contaram, assim, vários casos, muitos casos. Basicão, minha avó estava com depressão, leu teu livro, está pulando, minha mãe estava com depressão, leu teu livro, está pulando, feliz da vida, porque a gente se dá conta do amor de Deus de ter feito um universo, uma terra tão perfeita para a gente, né? Foi um ato de amor. Eu só acho que o calendário maia não continuou porque fechou a gráfica. Com certeza. E aí não lançaram mais, né? No final do ano o calendário, o cidadão perdeu, né, a oportunidade. Então, tô brincando, né? Claro. Tem outras. Eu comento muito essa questão, mas já que na época deu esse medo, um dos capítulos é isso aí, que foi a causa, né? O que os maias faziam? Por que eles pararam, deles, né? Por que parou nos 26 mil anos? Talvez pararam de contar por algum motivo, né? Nada é por acaso. Civilização, bom, nós poderíamos seguir em frente aqui, mas as civilizações, elas têm, né, um nascimento, maturidade, auge e declínio, né? Isso é sociológico. Todas elas tiveram, né? E essa autopreservação. Poderíamos falar nessa questão da resiliência também, que o senhor fala, que o Isaac Asimov não tinha ao profetizar o apocalipse do efeito estufa, que é o dia da Terra, Carl né? Sagan. Carl Sagan foi, tá bom, desculpe. Que é o dia da Terra, né? Que a gente tem que cuidar também, porque essa resiliência tem limite, né? Não podemos também ficar matando, né, o humus do campinho lá, porque senão não vai haver essa reconstrução, né? O planeta que Deus nos deu e com muito primor, muito esmero, pra gente morar, isso aqui. Exatamente. Não é um exoplaneta que a gente já viu. Primeiro vamos cuidar que o ser humano jamais, isso aqui eu posso assinar aqui, o que quiser, jamais irá para um exoplaneta. Sim. Um ser humano. Sim. Nosso corpo não aguenta. Não aguenta, com certeza. Muito bem. Muito obrigado, foi um prazer. Igualmente. Obrigado. O que faltou, tenho certeza que porque a sua mente brilhante tem muitas coisas que vai depois, a gente fala num próximo programa, o senhor é nosso convidado cadeira cativa já, tá? Foi um programa muito legal, muito agradável de fazer. Estou à disposição. Bem. Eu também, pena que a gente derivou muito, né? Não tem poucos assuntos, deu para... É que se nós especificarmos demais, o pessoal não entende, né? E deixamos cada ponto, cada tópico, vai valer um fascículo, né? Então essa foi uma apresentação, né? Mas pode crer que depois... mesmo esse das aventuras, tem fatos... E para o pessoal ler o livro, né? Muito importantes para ler, inclusive dessa questão do Espírito Santo, né? Dessa iluminação, que eu conto algumas histórias
Sim. inacreditáveis que aconteceram comigo em função da fé, né? Então, semana que vem eu volto para contar. Só a palhinha para Claro. Inclusive, aquele resgate. Tem muitos telespectadores aqui, os ouvintes, que conheceram a família Corsetti, que lá em início de 1980 morreram 4 da família, 3 da família e um quase da família, pretendente de namorar uma das filhas do seu José Corsetti, que morreram em desastre de avião aqui no Tembezinho, né, na beira ali do cânion do Paredão. E que, por uma iluminação divina, eu que encontrei uma moto emprestada de um amigo, sendo que a NASA, que a FAB estava de helicóptero procurando, o Aeroclube de avião, vários aviões procurando, vasculhando a área, não tinha encontrado. O Exército estava com várias equipes, 3 equipes atrás, enfim, porque na época era o ministro Gino Corsetti, e eram sobrinhos dele, né? Então, enfim. Tinha poder político envolvido na questão. Muita história ali para contar. Tá. Tipo. Então, essa relação com o Espírito Santo vamos deixar para um próximo programa, tá bom? Tá ótimo. Foi um prazer. Nós estamos aqui na alegria e na boa companhia e agradável personalidade, né, do professor Zico Zunho, professor, né, e com todas as suas habilidades também aqui, trazendo um Teoria de Tudo especialíssimo para você. Com certeza, né, com a disponibilidade dele, ele voltará ao programa, vale a pena você curtir. Muito obrigado, até o próximo. Deixa eu remover aqui. É o Teoria de Tudo. Tchau, tchau, até o próximo. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio